Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações. Assim seja. O evangelho de hoje é o capítulo 8. O item é: deixar vir a mim os pequeninos. A live é de número 275. Esse evangelho de hoje me lembrou uma historinha do Chico. O Chico, quando o irmão dele morreu, o José, ele ficou para cuidar dos filhos, né, do irmão. E a esposa do irmão ficou muito mal, teve um problema sério, precisou ser internada, uma depressão muito, muito grave, né? E foi internada num sanatório. E ele ficou com os filhos e ficou já com a família dele, que já cuidava. Então, o que ele ganhava era pouco. Não dava para manter a casa, que aumentou o número de pessoas. Ele começou a procurar um emprego que ele ganhasse um pouco mais. Ficou sabendo de uma entrevista numa fábrica, que ia haver um ônibus no outro dia, no horário, e havia só aquele ônibus que ia passar perto da fábrica, e naquele único horário. Então, ele levantou cedo e foi. Ele estava lá esperando o ônibus estava chegando, e ele escutou de longe, um menininho de uns 6 anos, tio Chico, não pega o ônibus não, espera. Ele esperou. O ônibus foi embora, não ia ficar esperando ele, né? Ele perdeu o ônibus. O menininho chegou, deu um abraço, tio Chico, eu queria te dar um abraço e te trazer essa florzinha. Sabe essa florzinha que a gente pega na árvore, que as pétalas voam, tudo? O Chico, tudo bem, perdeu a oportunidade, mas ficou feliz com o abraço. Depois de muitos anos, ele foi entrevistado e perguntaram para ele o que foi o acontecimento que mais tocou nele. Ele falou desse menininho, né? Do amor, do abraço que essa criança deu. Deixar vir a mim os pequeninos, a pureza das crianças. É isso que Jesus quer dizer para a gente. E eu me lembrei do meu netinho, o José, de 3 anos. Escuta essa. Ele vai para a escolinha e ele é assim, está muito sentimental, sabe? Quero minha mãe, quero meu pai. E ele começou a chorar. Já estamos quase no fim do ano, chorar de saudade da mãe. Aí a gente conversou, chamamos ele para conversar. Ó, José, não pode ficar chorando na escola. Aí hoje ele foi para a escola e falou assim: vovó, eu vou engolir a lágrima, não vou deixar cair nenhuma gotinha. Então é a pureza da criança. E ele chegou em casa e falou: vovó, não chorei, viu? Não deixei cair nenhuma gotinha. Quer dizer, ele sentiu saudade, mas ele segurou, né? Então é a pureza, né, que Jesus fala para a gente. E eu queria também dividir com vocês um acontecimento. Agora, nesse sábado que passou, a gente teve num encontro, num evento, que todo ano a AFA, a Aeronáutica, mais o Grupo Espírita Irmão Gabriel, de Pirassununga, se juntam para fazer esse evento. Já é o 14º. É muito bonito. É o dia todo. E eu tive, assim, vamos dizer, a felicidade de estar lá, junto com 2 amigas e meu marido. E foi mais ou menos, acho que 5 palestrantes e uma cantora, que foi muito lindo. Mas um dos palestrantes chamou mais, todos maravilhosos, mas chamou mais atenção por quê? O Arthur Valadares. Quem puder, procura lá no YouTube as palestras dele para poder ouvir, vale a pena. Arthur é um moço novo, eu acredito que uns 35, 40 anos, não sei. Não chega, né? Por volta de uns 30 anos, um moço novo. Ele ia ser o último. A palestra dele ia ser 5 horas da tarde. Começou às 8 horas da manhã, a gente já estava lá. Teve intervalos para o café, para o almoço, né? Teve feira de livros. Lá é um lugar muito bonito. E o bacana é saber que esse pessoal,
é espírita, né? O capitão Renato, né? Então, e outros cadetes que estavam ali, que tem a casa espírita lá, e estão ali estudando a doutrina, a nossa doutrina. Então, o Arthur foi com a esposa e o bebê dele, que mais ou menos deve ter por volta de 10 meses, não chega um ano. Ele ficou o dia todo lá. Então a criança às vezes chorava, ele pegava no colo, a esposa dele pegava, a criança dormiu, juntou as cadeiras, colocou a criança ali, né? E ali, naquela, vamos dizer assim, naquela doação de amor, uma pessoa muito carismática, né? Sempre com um sorriso. Quando ele tinha um tempo que a criança dormia ou estava com a mãe, ele pegava um livro, ficava lendo, né? E que palestrante, sabe? Ele pega o Evangelho de Jesus e traz para os dias de hoje. Então ele disse assim, ó, inclusive o tema era viver com e para Jesus. Eis o desafio para nós. Então ele disse assim, Jesus, lá naquela época que viveu, ele era assim um causador de escândalos, né? Por quê? O que ele trouxe para aquele povo, o povo não aceitava, era um povo de coração duro, sem conhecimento. Como que Jesus podia dizer para aquele povo que éramos todos iguais? Como que aquele povo ia entender que ele, sendo um doutor da lei, era igual ao escravo? Eles não aceitavam. E Jesus dizia isso. Jesus dizia que quando alguém nos fere, quando alguém nos bate numa face, dê a outra. Como que eles podiam aceitar isso? Jesus não falava de dar tapa, mas falava da dor moral, que a gente não deve devolver o mal com o mal, né? Jesus, eles quiseram pegar Jesus, né? Assim, mestre, aqui essa mulher cometeu adultério. A lei nos manda, né, apedrejar ela. O que você fala? Era para que Jesus caísse numa cilada. Jesus olhou, pensou e disse assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Do mais velho foi saindo até o mais novo, porque todos tinham. Então Jesus trazia esses ensinamentos. E hoje, o que Jesus significa para a gente? Uma pedra no nosso caminho. Por quê? Porque Jesus nos coloca de frente com nós mesmos, com a nossa verdade, que você tem que melhorar, que depende de você a sua melhora, que Deus, que os bons espíritos nos ajudam, mas o esforço tem que vir da gente. Então, o que a gente vai fazer com essa pedra? Ficar ali enroscado ou subir nela e fazer dela uma escada para avançar, para evoluir, né? Então Jesus tem que ser para a gente a luz que nos traz a paz, que nos traz consolo. E uma frase que eu vi lá e me marcou é bem assim: acordar é preciso. Os discípulos de hoje, eles falam isso para a gente. Acordar é preciso. Acordar para a verdade, né? Arthur contou uma historinha que havia um homem numa caverna. Vamos dizer que nós somos esse homem. E essa caverna é onde a gente se coloca. E essa caverna era escura e cheirava mal, sabe? Era uma caverna muito ruim. Esse homem chorava, reclamava, pedia ajuda. E a espiritualidade amiga mandava auxílio. Mandou para ele a fé. Tenha fé, reage. E ele falava, não, eu não consigo, eu não tenho força. Mandou para ele a esperança. Olha, acredita, isso vai passar. Não, não vai passar, somos nós. Aí mandou para ele, né, a caridade.
A caridade é o amor que nos cerca, das pessoas que estão à nossa volta. Ah, mas eu sou sozinho. Eu não tenho força, ninguém me ama. Aí, a espiritualidade mandou para ele a verdade. Quando ele viu a verdade, ele descobriu que tudo aquilo que ele estava vivendo era causado por ele mesmo. Aí ele saiu correndo para lá na frente entrar dentro de outra caverna. Então, o que a gente faz com a verdade? A gente descobre que depende da gente e corre para se esconder de novo, ou enfrenta e procura se melhorar? Depende da nossa escolha, né? E o Arthur trouxe essas histórias ricas de conhecimento para a gente, né? E aí eu me lembrei do nosso querido, amado discípulo de Jesus, Simão Pedro. É rapidinho, é a última do Luiz. Aí, Simão Pedro, bem assim, ó. Quando Jesus fez a passagem dele, né, morreu, Simão e mais os discípulos fizeram a casa do caminho, né? Uma casa que tem o nome da nossa casa, mas era uma casa que abrigava, eles acolhiam as pessoas que precisavam de ajuda. E aí um dia bateu na porta, né, de Simão Pedro, um escravo com o seu patrão e disse assim: Pedro, eu sei que você abriga os doentes. O meu patrão está leproso e a família pôs ele para fora e eu não tenho como cuidar dele, porque eu não tenho nem para mim. Você cuida dele? Simão olhou para ele. Nossa, esse é um dos juízes que condenou meu mestre. Não, eu não vou abrigar ele aqui. Mas eu não tenho para onde levar. Não posso. E entrou para dentro. Quando Simão Pedro estava entrando dentro de casa, atravessando a casa e chegando pela cozinha, eis que Jesus aparece para ele e diz: Pedro, o que fizeste? Volta lá, abre a porta, acolha esse irmão, cuide dele, com os seus cuidados ele vai viver. Simão fala assim: mas Jesus, ele é o juiz que te condenou, eu não posso, eu quero que ele morra. Jesus disse: não, Pedro, ele vai viver, porque que maior seria o castigo de um ser viver para ter a consciência despertada. E aí Simão Pedro, com essa sala de Jesus, compreendeu, né? Foi, abriu a porta, recolheu esse homem, cuidou dele por 3 anos, e isso fez com que ele, assim, reconhecesse os erros, melhorasse, tivesse uma oportunidade. Então, acho que Jesus quer isso da gente. Jesus não quer que a gente morra, que a gente sofra. Jesus quer que a gente tenha a oportunidade de reconhecer as nossas falhas, de dar o nosso melhor, né? Porque a gente pode. Eu queria falar para vocês que Jesus que iniciou o Evangelho no lar. Jesus iniciou o Evangelho no lar na casa de Simão Pedro. Ele fazia as reuniões, lá ele evangelizava, ele orava. E a sogra de Simão Pedro era uma mulher doente, deprimida, né? E falava assim para ele: Jesus, dai-me um talismã para que me tire todos os meus problemas, para que abra os meus caminhos. Jesus falava assim para ela: mulher, eu já dei. Eu dei o talismã para você e para todos, mas como eu não peguei o meu? O talismã é o tempo. Então, todos nós, é só o tempo que nos ajuda, mas também temos que fazer o nosso esforço. Então, olha, vamos fazer o Evangelho no lar, um dia da semana, no mesmo horário. Ah, mas a minha família não senta comigo para fazer, não importa. Faça sozinho, coloca lá o copinho de água, 5 minutos, vai trazer luz para a sua casa. Eu sei que tem gente nova aqui que chegou hoje pela primeira vez, e eu quero dizer: o passe
A gente recebe aqui na salinha para aplicar o passe. O passe é transmissão de energia. Antigamente, os nossos pais levavam a gente para benzer. As benzedeiras eram médiums. Elas oravam para a gente. Então, o protetor dela, mais o nosso, a gente criança, tirava as nossas dores. O passe também pode. Ali você senta na cadeira, você vai mentalizar Jesus, você vai orar. Você não vai ficar com o pensamento vagando, pensando no que você vai fazer depois, o que você fez durante o dia. Peça ali, você pode receber. E o passe é importante. Não é necessário trazer roupa. Eu posso levar a blusa da minha mãe, da minha filha? Não é necessário. Porque você colocando o nome da pessoa no caderno, mentalizando ela, os bons espíritos, que são os anjos de Jesus, vão até a sua casa e vão levar o que a pessoa precisa. Garrafinha com água. Muito bom, pode trazer, mas não precisa de estampar. Pode deixar tampadinha. O espírito, os anjos de Jesus, não há necessidade de tampa para eles, nem de porta. Eles colocam ali o que você precisa. Isso é importante a gente saber, viu? Então, sejam todos bem-vindos e obrigada por me ouvir. Boa noite a todos novamente. Coincidência ou não, a nossa reflexão da semana passada foi sobre escândalo. Se a vossa mão motivo de escândalo, cortai a mão, o pé. Bom, hoje nós continuamos as nossas reflexões sobre mais essa bem-aventurança. Bem-aventurados puros, ou os limpos de coração. Deixai vir a mim os pequeninos ou as criancinhas. Vamos fazer um pequeno retrocesso. É mais uma bem-aventurança. A cada bem-aventurança, Jesus prometeu uma recompensa. Bem-aventurados os puros ou os limpos de coração. Por quê? Quem lembra? Por quê? Por quê? Será o reino dos céus. E os humildes? E os que têm fome e sede de justiça? E os puros de coração? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ou seja, deixarão de procurar a justiça pelas próprias mãos. Bem-aventurados que choram, isso nós já vimos, porque serão consolados. Duas bem-aventuranças voltadas para a conquista do indivíduo. É claro que aqueles que avançam na conquista dessas bem-aventuranças também influenciam positivamente o seu redor. Bem-aventurados misericordiosos. Então veja, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça e bem-aventurados que choram, está muito mais focado no indivíduo. Embora sempre lembramos que ninguém acontece no vácuo, nós acontecemos na vida de relações. Bem-aventurados misericordiosos já representa o quê? Um processo de transcendência, quando a criatura sai de si e vai ao encontro do próximo, começando a conquistar o quê? A virtude da bondade, empatia, compaixão, misericórdia. Bem-aventurado os mansos, que é uma das próximas bem-aventuranças que nós vamos ver. Por quê? Bem-aventurados mansos, por quê? Nessa fase de transição planetária é importante que nós estejamos atentos. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Vejam só, nós estamos em processo de transição planetária. Só quando atingirmos esse estado de mansuetude é que nós conquistaremos o direito de estarmos aqui novamente. Caso contrário, nós estaremos recomeçando lá nos mundos primitivos, ou mundos de provas e expiações no seu início. Não é bom fazer isso, não é bom pensar nisso. Não será confortável.
Bem-aventurados que sofrem perseguição em meu nome, porque grande será o vosso galardão nos céus. Ou seja, aquelas criaturas entre nós que conquistaram a capacidade moral de entender, introjetar e vivenciar os ensinamentos de Jesus. Porque grande será o vosso galardão no céu. O que significa isso? Conquistamos ou conquistaremos, estamos conquistando, sendo bastante otimista, tendo fé e esperança, o direito de reencarnarmos em mundos felizes, mundos superiores à condição atual do nosso planeta, mundos depois de regeneração, mundos felizes. Bem-aventurados os puros, os limpos de coração. Por quê? E agora? Porque verão a Deus. Ou seja, essa impureza que é resultante do nosso primitivismo egóico, cria, como nós já comentamos, uma camada, uma crosta eletromagnética em torno do nosso eu essencial que nos impede ou nos dificulta a visão espiritual. Desculpa, gente, eles entenderam. Dificulta a nossa visão espiritual. Então, importa que nós gradualmente desbastemos essas camadas eletromagnéticas, egóicas, para que a nossa essência aflore e amplie a nossa sensibilidade e a nossa capacidade de visão. Não é visão orgânica, é visão espiritual. Bem-aventurados os puros, os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, ou seja, com os nossos canhões, com os nossos exércitos, com os nossos mísseis, com as nossas armas, nós conquistamos a paz? Claramente que não. Isso já está mais do que provado, porque só geramos o quê? Mais dor e sofrimento, ódio, vingança, sentimento de vingança. Só os autopacificados é que podem ser um pacificador. Um grande líder libertou centenas de milhões do jugo inglês sem derramar uma gota de sangue, exceto a dele, que foi assassinado ao final do processo. Quem foi? Quem? Gandhi. Com a abordagem da não violência, da desobediência civil. Então, quando ele tinha dificuldade de resolver alguns problemas, ele se retirava porque entendia que o conflito estava nele. Então ele buscava a sua autopacificação para que a partir dessa autopacificação criasse uma psicosfera dele que influenciasse os demais na conquista dos caminhos e das soluções necessárias, sem conflitos exteriores. Porque as guerras externas existem, porque o guerreiro interior que ainda reina dentro de nós. Esse guerreiro que é apegado às questões da matéria, apegado às ilusões passageiras, que ainda não despertou a sua consciência para a conquista dos valores do Espírito. Então, assim, continuando. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E os demais não são? Sim. Só que ainda não chegaram à consciência real dessa filiação. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Os humildes. Vejam, foi uma das bem-aventuranças que nós já refletimos aqui. Os pobres pelo Espírito. Transcendemos o nosso primitivismo egóico, orgulhoso, prepotente, vaidoso, maledicente. Irmos além de nós, na direção dos mais necessitados, na prática do bem. Então, bem-aventurados os humildes, são todos aqueles que já deixaram definitivamente para trás o seu ego, o seu primitivismo, ampliar a sua sensibilidade e a sua capacidade de amar, e conquistar o que? O reino dos céus. Aí esses dias nos falaram onde está esse reino dos céus. Tem um novo satélite em órbita, né? Que substituiu aquele anterior famoso, me fugiu o nome, e descobriram onde fica o reino dos céus. Sabe onde fica? Quem ousa? Que galáxia? Que sistema de galáxias? Que dimensão? Onde? Onde fica o reino dos céus?
Não procureis o reino dos céus aqui ou acolá, a última fronteira, o espaço. Lembra-se do Star Trek? Não procureis o reino dos céus ou acolá, aqui ou acolá, porque ele está dentro de nós. Essa é a última fronteira que nos desafia à conquista. Ou seja, no momento em que desbastamos aquelas camadas egóicas, brilha o quê? A nossa essência, que é amor. Amor nos conecta diretamente com o quê? Com a força criadora, mantenedora, atratora do universo, que é Deus. E aí, nós descobrimos que somos cidadãos do universo, o reino dos céus. O reino dos céus, cuja força é amor. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que sofrem perseguição em nome da justiça, porque deles é o reino dos céus. Numa descrição parabólica das bem-aventuranças que Jesus nos traz. E então se transformam os humildes, e aqueles que perseguem, que vivem, que lutam pela justiça, se perseguem, se transformam em seres andantes das leis divinas no universo. Essa é a trajetória que nós estamos compartilhando com vocês aqui nessas reflexões sobre as bem-aventuranças que Kardec selecionou para colocar no Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, nós vamos dar continuidade a essa bem-aventurança. Bem-aventurados puros ou limpos de coração, porque verão a Deus. E eu senti necessidade dessa lembrança para que nós não... Eu já falei isso uma vez, causou alguma impressão em algumas pessoas, para não ficarmos romantizando as questões, para não ficarmos romantizando a nossa trajetória. A nossa trajetória é de luta, é de assunção de responsabilidades. Nós estamos deixando para trás a nossa infância espiritual. E esse novo estágio de maturidade espiritual, que caminha na direção da autonomia, da liberdade e da responsabilidade, não tem mais espaço para infantilismos espirituais. Quando Jesus diz, vinde a mim as criancinhas, ele está utilizando uma analogia. É claro, sim, que ele se importava também com as criancinhas humanas, no estágio humano. Mas não nos esqueçamos que a criancinha humana alberga ali um espírito de muitas existências, com muitas conquistas e muitos aprendizados a serem realizados. Jesus se dirigia ao ser espiritual que somos. Não nos esqueçamos disso nunca. Se nós perdermos essa chave, nós não entenderemos nunca os ensinamentos de Jesus. E aí o Espiritismo vem e nos clareia completamente aquilo que eventualmente tenha ficado não muito claro. Então veja, profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças humanas, mas também o da alma, que gravita nas regiões inferiores. Que alma que gravita em regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança? Aquelas que estão sofrendo as consequências dos seus desvios das leis divinas. Aquelas que ainda estão presas às teias da ignorância, do primitivismo. Aquelas que com o seu egoísmo, com o seu orgulho, com a sua prepotência, com a sua maledicência, sofreu e faz sofrer. Essas criaturas é que Jesus chama, ou seja, todos nós. Não escapa ninguém. Pouquíssimos escapam. Jesus chama a todos nós. Ele não chamou, não, ele chama. É atemporal. A todos nós. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada. Os fracos, os escravizados e os viciosos. Quem são os fracos, os escravizados? Escravizado do quê? De outrem? Não. Da nossa ignorância. Nós ainda nos mantemos escravos do nosso primitivismo. A nossa fraqueza vem da ilusão da nossa prepotência. Seres recém-saídos do primitivismo, alimentamos essa prepotência.
até que uma simples indisposição intestinal tira todo o orgulho e prepotência de qualquer um de nós. Os escravizados do quê? Das nossas viciações, que ferem a nossa vontade, a nossa disciplina, e os viciosos, que são a deterioração máxima da manifestação do ego, o desperdício da oportunidade de uma vida. Jesus nada podia ensinar a infância física, claro que sim, porque ele foi o divino pedagogo, o divino psicólogo, o divino terapeuta, e tantas outras especializações que nós temos nos dias de hoje. Então ele nada podia ensinar, dentro do plano de ação dele, a infância física, presa ainda à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e por ela. Mas então, o que Jesus buscava? Quais são as características da infância valorizada por Jesus, que nós devemos trazer para as nossas reflexões? E a primeira é a humildade e a simplicidade. A humildade. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Nós já vimos aqui. Deixar de lado definitivamente nosso orgulho. Descobrimos ao longo dos séculos que as nossas grandes verdades iam ficando para trás, uma por uma. Do centro do universo, viramos uma poeirinha cósmica aqui num cantinho de uma galáxia de tamanho mediano. Do ser supremo da Terra, vimos que nós somos, na realidade, um conjunto de irmãos nossos menores, que constitui a nossa província orgânica, que vai embora. Todas as nossas verdades, até então, passaram por processos de validação e ficaram para trás. Em todas as áreas. Na ciência, na filosofia, na religião, o que não passou? Os ensinamentos de Jesus. Então as crianças representam a ausência de orgulho e status social. Dá para imaginar uma criança alimentando status social? Dá. Se foi incutido nela isso. Então, mostrando que o reino de Deus é para os humildes. Entendamos que os humildes não são, são aqueles que deixaram para trás suas manifestações do ego. O orgulho, a vaidade, o próprio egoísmo, prepotência, maledicência, o sentimento de privilégio, o deixar de viver na superficialidade da existência, deixar de alimentar a ilusão da infalibilidade. Ok? A outra coisa, outra característica, a confiança e a dependência das crianças em relação aos adultos. A fé infantil é marcada pela confiança plena nos adultos. Ou seja, espelhando a confiança que devemos ter em Deus, nosso Pai Criador. A criança é o símbolo da pureza de coração. É emblema da simplicidade e da ausência do egoísmo. Se nós observarmos uma criança, essas manifestações, é dever dos pais começar o processo de correção. E de um coração livre de malícia. Nós temos que ter cuidado hoje, porque as crianças estão sendo bombardeadas por informações de todas as áreas, em tempo real. Mas enfim, a criança é emblema da simplicidade e da ausência de egoísmo e de um coração livre de malícia. Virtudes indispensáveis para receber o Evangelho e se aproximar de Deus. À época de Jesus, mulheres e crianças ficavam à margem da sociedade praticamente. Não participavam. Não tinham, do ponto de vista político, valor nenhum. Até Emmanuel nos relatar o papel da mulher na difusão dos ensinamentos de Cristo no livro extraordinário Paulo e Estevão. Pedro, os discípulos sentados ali com Jesus, começaram a receber um monte de crianças. Crianças só atrapalhavam, crianças não valem nada. Lá no contexto, hein, gente? O que Jesus diz?
deixai vir as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhe assemelham. Um outro aspecto que a gente pode retirar desse ensinamento de Jesus é a inclusão dos mais frágeis. Quando aquela mulher chegou pedindo, implorando, sendo colocada aos pés de Jesus para ser apedrejada, como que Jesus reagiu? Com um silêncio que até hoje reverbera em nossas almas. Com um silêncio que até hoje reverbera em nossas almas. Porque ainda carregamos aquela reflexão que Jesus sugeriu a todos nós naquela época. Aquele que se julgar sem pecados, que atire a primeira pedra. Qual de nós hoje, dia 12 de novembro de 2025, tem condições de atirar a primeira pedra? Pensar Jesus é pensar isso. É atemporal. Nós comentamos aqui. É muito fácil criticarmos os fariseus, os escribas, os saduceus. É muito fácil criticarmos como figuras históricas, mas são figuras atemporais. A infância espiritual, essa é a que mais Jesus procurava nos trazer. A infância, o ser na sua infância espiritual, na qual ainda estamos. O ensinamento não se limitava a crianças físicas, mas abrange todos os espíritos em fase inicial de evolução moral e intelectual, ou seja, todos nós. Deixar vir as minhas criancinhas somos todos nós. Raros de nós estão aqui, tem muitos, mas da população da Terra, poucos são aqueles que já passaram essa fase, que já estão na fase da adolescência espiritual. Exceto aqueles que vieram em missão, enviados por Jesus, aqueles que já estão conosco na preparação do processo de transição planetária, que já vivenciaram esses processos aqui ou em outros mundos, e estão sob a égide de Jesus, nos apontando e mostrando os caminhos a seguir na transição planetária. Fora isso, ainda estamos nos debatendo no aclaramento das nossas consciências. Um chamado universal. Jesus não acolhe apenas os pequenos, mas também os fracos, ignorantes e viciosos, como vimos, que ainda estão na infância da razão e da moral, como nós havíamos comentado anteriormente. Ele lembra a questão da educação moral dessas crianças, humanas e espirituais. Porque é nessa fase, no caso humana, da criança humana, que ela está mais receptiva a novas orientações, a novos valores, a novos aprendizados. A criança espiritual dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Porque nós batemos a cabeça, e quando nós batemos o que significa bater a cabeça? É ir de encontro às leis divinas. Quando nós vamos de encontro a algo que é infinitamente superior às nossas forças, o que acontece? Nos machucamos. Ou seja, isso tem um nome: dor física ou sofrimento moral. Mas nós não nos contentamos, recusamos-nos a sermos abatidos no nosso orgulho, na nossa prepotência, e vamos lá e ferimos de novo as leis divinas. A dor se intensifica, o sofrimento moral, idem. Mas não precisamos passar por isso. Nosso Pai é Pai de amor. Ele não quer que nós soframos, Ele quer que nós aprendamos. Então esse processo de educação moral, no qual Cristo é o farol que nos guia, visa que aprendamos e eliminemos a intensificação dessas dores e desses sofrimentos. Esse tal de Pedro,
a história de Simão Pedro que você citou, é um cara complicado. Fantástico. Fantástico, claro. Mas ele era tinhoso. Ele era tinhoso. E tem uma passagem no livro Boa Nova, de Humberto Campos, que se chama A Fragilidade Humana, onde Jesus, aquela passagem fantástica: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Ele já começou a ficar meio preocupado, né? Que negócio é esse? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Aí ele começou a chorar. Aí ele começou a chorar e pergunta para o mestre, para Jesus, se Jesus o considerava mal ou ingrato. Porque ele ali, ele já tinha cortado a orelha do soldado, aquela coisa toda, e ele pergunta para Jesus: mestre, tu me consideras mal ou ingrato? E aí a resposta de Jesus: eu não o considero mal. Mas naquela noite, ele, Pedro, aprenderia que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Porque, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então, Pedro aprendeu com isso a lição. Ele entendeu o que significa essa fragilidade humana, que ainda é uma característica nossa. Fragilidade frente a quê? Frente às dificuldades, frente às lições de aprendizado que a vida nos coloca por necessidades próprias. Frente a essas necessidades, nós somos frágeis. E aí, quando Pedro vivenciou isso, e cada nós vivenciamos em momentos diferentes, ele compreende a lição e passa a olhar com mais compaixão para as fraquezas humanas. Vejam só. Queria que os homens a ele fossem com confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade, a autoridade moral. E o trecho continua: ele, Jesus, foi o facho que ilumina as trevas. Há bem-aventurados que têm puro coração, claridade matinal, que toca o despertar. Que coisa linda, né? Que frase linda. Jesus foi o facho que ilumina as trevas, que ilumina a nossa ignorância, que ilumina a trilha de redenção que devemos seguir. Seguir Jesus é trilhar o caminho da luz. Eu sou o caminho. O caminho da luz. O caminho que ilumina a trajetória de autoconhecimento e autotransformação que é indelegável para cada um de nós. Ou seja, Jesus é a direção segura para quem deseja sair das trevas, da ignorância e do egoísmo. Ele foi iniciador do Espiritismo, sim. No capítulo 6, nós vimos lá o Cristo Consolador, quando ele promete: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei um outro Consolador que ficará eternamente convosco. O que é? A verdade, não é? Jesus é a verdade eterna. É a verdade eterna porque ele nos transmite, com os seus ensinamentos e a sua exemplificação, a essência das leis divinas. Ao dizer que ele é a verdade, Jesus nos convida a viver com autenticidade espiritual, integridade entre o que pensamos, o que cremos e a nossa forma de ser, de pensar, de se comportar e de agir. Jesus é a claridade matinal que toca a despertar. Eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida espiritual. De novo, Jesus se dirigindo ao ser espiritual que somos. A vida que é do espírito imortal, mergulhado num processo transitório de uma existência carnal para os seus aprendizados. É a nós que ele se dirige, para que nós aproveitemos essa oportunidade abençoada que estamos tendo. Jesus foi iniciador do Espiritismo, que a seu turno atrairá para ele
não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Atrairá para ele não as criancinhas. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que significa isso? Que se não for por Jesus, o que significa se não for por mim? Esse entendimento dessa plenitude espiritual passa por ele. Não é exclusividade espiritual, ou seja, não precisa ser católico, espírita, evangélico, nosso irmão da Umbanda, do Candomblé, do ocultismo, de todas as linhas, qualquer linha de cunho espiritualista. O que importa é a prática do amor e da caridade. Porque a essência do ensinamento de Jesus é essa. Independe das nossas fachadas, mas é diretamente ligada à nossa capacidade de sairmos de nós mesmos e ir ao encontro do próximo, do amor, da misericórdia, da caridade. Ou seja, estamos empenhados em uma ação viril, sem mais aquela infantilidade espiritual. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente o que nós fizemos ao longo de milênios. Nós não precisamos de intermediários entre nós e Deus, já comentamos isso. Esse link, para usar um termo que está muito na moda, esse link é direto. Deus está em nós e nós estamos em Deus. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Vê-los, bens amados. São chegados tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. E aí é só dar uma refletida nos princípios espíritas. O que estava oculto desaparece. Quais são esses princípios? A existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, ou seja, a pluralidade das existências, a comunicabilidade dos espíritos, a mediunidade, a pluralidade dos mundos habitados, para ficar apenas nesses 5. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. E aí vem o item 19, que aí eu só vou ler para vocês, porque é belíssimo demais. O anterior foi de um tal de João Evangelista, que vocês já devem ter ouvido falar. O único discípulo de Jesus que não foi assassinado, que morreu por idade, já bem velhinho, na ilha de Patmos, logo após receber o Apocalipse. O único discípulo de Jesus que não foi assassinado, discípulo do amor, que depois reencarnou como? Quem falou? Francisco de Assis. Isso aí. Outro facho de luz que o Mestre nos envia em plena escuridão da Idade Média. A Idade Média que representou a saída de uma civilização para os conventos, para chorar sobre o cadáver da civilização que não souber aproveitar o seu glorioso destino nos conventos e assim por diante. A queda do Império Romano. Aquela união foi desfeita, surgiu a Idade Média, surgiu aquela coisa toda que nós sabemos e vivenciamos, e aí vem, em plena Idade Média, João Evangelista na figura de Francisco de Assis. Então, já no item 19, é um espírito protetor, e aí não dá para falar da vida dele. Ele não nos deixou. E começa assim: Deixai venham a minhas criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida, e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano, que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possuís esse fogo divino, que é o que poderia expedir?
Direis a todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça, e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas. Porquanto é para o meu bem, eu o sei, que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca. Dá-lhe ao coração as alegrias sãs. Benditos seja ainda. Mas faze que o amor divino não lhe fique amodorrado, ou seja, adormecido na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. Se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e perseguem poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e, qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra na terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, muita paz. Mestre Jesus, não há como, Senhor, não nos emocionarmos ao relembrarmos, ao refletirmos sobre os teus ensinamentos de paz e de amor. Até quando, Senhor? Até quando fecharemos os olhos à luz do teu amor? Até quando decidiremos por abraçar, por continuar a abraçar os caminhos da dor e do sofrimento? A tua luz nos ilumina a todos, e tão pouco pedes de nós, tão somente que elevemos a nossa consciência, que elevemos a nossa sensibilidade, que elevemos exercitemos a nossa capacidade de amar. Esse amor que constitui a nossa essência criadora. Não precisamos buscar fora, está em nós. Precisamos ser apenas o que somos e deixarmos para trás o que estamos. Não precisamos descobrir coisas novas, mas entender o que de tão antigo se faz em nós desde que fomos criados. Ensina-nos, Senhor, a olhar as criaturas irmãs, a começar pelo nosso próximo. Ensina-nos, Senhor, que esse olhar começa por enxergarmos a nós mesmos. Iluminar a nossa luz, espraiarmos essa claridade àqueles que compartilham conosco a romagem terrena. Não estamos mais conseguindo ficar insensíveis à dor e ao sofrimento dos mais frágeis, dos pequeninos, daqueles que estão alijados nas franjas da sociedade, num aprendizado doloroso. Ensina-nos, Senhor, a alimentar dentro de nós sentimento de justiça, de fraternidade, de solidariedade, como condição na construção dessa transição que estamos vivenciando, que começa dentro de nós. Auxilia-nos, Senhor, a transformarmos em co-criadores desse processo de transição rumo a um mundo de mais paz
de mais pureza, de mais alegria de viver. E assim, com a graça de Deus, nosso Pai, de Jesus, o Divino Mestre, dos nossos mentores e amigos espirituais que compartilham conosco esses momentos, pedindo licença para encerrarmos a preleção da noite, dando graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.